Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Assassinato na Serra. Vítima e assassino se conheciam. Câmeras de segurança ajudam a polícia a identificar homem que matou empresário a tiros em Bento Gonçalves. Cortando na carne. Investigação da Corregedoria da Brigada afasta policiais suspeitos de tráfico de drogas e associação a jogo ilegal em Alvorada. Se beber, não dirija. Pesquisa revela que 4 em cada 10 pessoas que morreram no trânsito consumiram bebidas alcoólicas. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. A polícia investiga a morte de um empresário dono de restaurantes e pubs da Serra Gaúcha. O suspeito do crime deve se apresentar amanhã na delegacia. Câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o autor da execução. Minutos antes do crime, o carro do empresário passa nesta rua, seguido pela caminhonete do suspeito. Camilo Jeremia, de 54 anos, foi morto por volta das 10 da manhã de quarta-feira, dentro do carro nesta rua de Bento Gonçalves. Segundo a investigação, a vítima e o atirador se conheciam. Camilo estava fazendo retorno com o carro bem neste trecho quando foi abordado pela caminhonete. O motorista atirou várias vezes contra o empresário, que morreu na hora. A polícia investiga a motivação do crime. O homem deve se apresentar na delegacia nesta sexta-feira. Ele vai fazer a apresentação espontânea e a advogada vai fazer a apresentação também da arma de fogo utilizada para cometer o homicídio. Queremos ver até de que forma que ele vai colaborar com a investigação, né? Trazendo ali os elementos necessários para formar essa convicção, para a partir de então a gente poder dar à imprensa todos os detalhes de como ocorreu o crime, né, e por que motivo ele aconteceu. Camilo Jeremia era proprietário de vários estabelecimentos na cidade, como esta galeteria e este pub que abriu em novembro. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao empresário durante o velório em Bento Gonçalves. O corpo foi cremado em Caxias do Sul. Eu só espero que, como o tempo tem aquela questão toda de passar um tempo, né, não houve flagrante, o caso seja devidamente analisado, porque se não houve flagrante, há uma premeditação, há uma perseguição à vítima. E ninguém persegue uma vítima e mata uma pessoa, né, sem ter planejado o crime. Espero que isso seja devidamente levado em consideração pela Polícia Civil, Ministério Público, tudo seja devidamente esclarecido e o crime punido. E a Polícia Civil identificou mais 2 suspeitos envolvidos na morte de um empresário em outubro desse ano, aqui em Porto Alegre. Nós tivemos um problema técnico nessa reportagem. Em instantes a gente traz a informação completa a respeito desse assunto. Mas a gente segue na área policial, porque afinal de contas o assunto do dia em termos de Rio Grande do Sul foi uma operação da Corregedoria da Brigada Militar que afastou e prendeu brigadianos em Alvorada. Os policiais agiam como uma verdadeira milícia. A lista de irregularidades é grande. Eles cobravam dinheiro de comerciantes da cidade, oferecendo uma segurança extra. Tinham um esquema com guinchos de alvorada para chamar quando abordavam carros em barreiras. Drogas e dinheiro apreendidos em ações da Polícia Militar ficavam com os brigadianos e alguns também fabricavam munição e vendiam para bandidos. No total, 11 brigadianos foram afastados das funções, 3 estão presos. Hoje foram realizados 30 mandados de busca e apreensão cumpridos em residências ligadas aos policiais militares desde as primeiras horas da manhã. Foram apreendidas munições, armas sem registro e dinheiro sem comprovação de origem, além de anotações de cobranças. Gente, quando eu digo aqui que a Brigada Militar corta na própria carne, muita gente não acredita, pois parabéns aos que trabalham na Corregedoria da Brigada. Investigaram a história, foram atrás dos bandidos que usam a farda,
Venda de armamentos e munição, jogo do bicho de segurança de caça-níqueis, extorsão, envolvimento no tráfico são os crimes investigados conforme o corregedor-geral da Brigada Militar, praticado por 11 bandidos que se escondem atrás de uniformes para sujar a imagem da corporação. É impossível que em uma instituição onde existam milhares de pessoas não haja corruptos. Isso acontece na imprensa, na magistratura, no Ministério Público, nas assembleias, nas câmaras. Político está cheio por aí, né? O que infelizmente a gente não vê em muitos desses lugares é a punição, o cortar na carne. E a Brigada tem feito isso com bandidos que se travestem de brigadianos. Muita gente não sabe, mas existe o Presídio Policial Militar, onde 47 brigadianos estão presos. Em uma corporação com 16 mil homens e mulheres, isso representa 99,8% de honestos e trabalhadores. Portanto, não deixem ninguém generalizar. A Brigada Militar corta na carne e eu espero que o exemplo seja seguido por outras instituições. Chega de impunidade no Brasil. A Câmara de Vereadores está em uma sessão extraordinária decidindo o fim ou não da presença dos cobradores aqui na capital. Os rodoviários fizeram uma fila desde cedo para ocupar as galerias do plenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente vê aí as imagens, está tudo lotado, hein? Os vereadores discutem o projeto desde o início da tarde. A proposta nesse momento, e a gente vê ali que tem muito debate dos vereadores, né? A proposta prevê a extinção gradativa dos cobradores em determinados horários, à noite, nos finais de semana e em feriados. Por enquanto, a ideia é que os ônibus não tenham mais os cobradores entre 10 da noite e 4 horas da madrugada. Né? E aí também, lembrando os dias de passe livre. Vamos adiante? Para ser aprovado, o projeto de lei precisa de maioria absoluta da Câmara, ou seja, votos favoráveis de 19 dos 36 vereadores. Foram incluídas 7 emendas na proposta. Até agora, 5 foram rejeitadas. Durante a discussão da 6ª emenda, a presidente da Câmara, Mônica Leal, precisou de atendimento médico. A sessão deve ser retomada às 8 horas da noite, com as galerias seguindo lotadas por parte dos rodoviários, tá certo? E a Assembleia Legislativa aprovou o projeto que modifica a contribuição previdenciária dos servidores públicos no Rio Grande do Sul. A votação durou mais de 7 horas e terminou a noite passada com um placar de 38 votos a favor, 15 contra. O governo usou a maioria dele, atropelou na votação. Os outros projetos do governo Eduardo Leite serão votados durante o mês de janeiro na Assembleia Legislativa. A tendência é que com um número menor do que 38 também sejam aprovados, né? Como é PEC, vai depender do número mínimo para saber se o governo vai conseguir emplacar. Mas hoje o governo tem voto suficiente, é o que dizem os especialistas em Assembleia Legislativa. Futebol. Foi apresentado hoje no Beira-Rio o novo técnico do Internacional para esse ano. Ele assinou o contrato de 2 anos com o Colorado. Este será o 4º clube da carreira de Eduardo Cudê. Antes ele treinou Rosário Central e Racing da Argentina e o Tijuana do México. Já o Grêmio renovou o contrato de Renato Portaluppi por mais uma temporada. O salário será de... Que maravilha, hein, Renato? Parabéns, garoto! R$950 mil por mês. Desde que voltou ao tricolor em setembro de 2016, o técnico Renato Gaúcho liderou o Grêmio em importantes títulos como o Tri da Libertadores, o pentacampeonato da Copa do Brasil e, segundo ele, vem mais por aí. Sexta é o dia na Colombo. Compre os presentes de Natal para a família toda com preço baixo de verdade e condições imperdíveis. Olha só, gente. Piscina inflável, 2.400 litros ou bicicleta Aro 12 por apenas R$ 149,00 à vista cada. E para você que quer trocar o seu smartphone antigo por um novo, tem Samsung Galaxy A20 32 GB
por R$ 98,90 mensais. Essas e outras ofertas você encontra nas lojas Colombo mais próximo de você. É presentão com preço de presentinho que você quer? Acesse o site www.colombo.com.br ou baixe o aplicativo agora mesmo. Doe felicidade. Natal, Lojas Colombo. A gente volta daqui a pouco com informações sobre a prisão de um serial killer em Canoas. Ele já admitiu ter matado pelo menos 3 pessoas na cidade. E ainda, os dados de uma pesquisa inédita que mostra que aqui no Rio Grande do Sul, 4 em cada 10 pessoas que morreram no trânsito tinham consumido bebidas alcoólicas. A Polícia Civil identificou mais 2 suspeitos de envolvimento na morte de um empresário em outubro desse ano, aqui em Porto Alegre. Jair Silveira de Almeida, de 53 anos, foi atingido por 11 disparos em frente à clínica terapêutica, localizada na rua Bartolomeu Bernardi, no bairro Anchieta. A câmera de segurança de um estabelecimento que fica na Avenida das Indústrias captou o som dos tiros. Na imagem, é possível ver que as pessoas que estão no local se assustam com os disparos em sequência. Uma mulher se desespera e começa a gritar. Segundo a polícia, foram identificados como executores do crime Jonas Ramos da Silva, que está preso, e Roger dos Santos Carvalho, conhecido como Barney, que teve prisão preventiva decretada e está foragido. Ambos têm antecedentes e pertencem a uma facção da zona leste da capital. A dupla é parceira do primeiro suspeito, Roger Duarte Melo, preso em uma residência na cidade de Cachoeirinha, horas depois do crime. A investigação apontou que Jonas Ramos e Roger dos Santos estavam na mesma casa e escaparam quando houve a ação da Brigada Militar. O sócio de Jair seria o alvo dos criminosos, de acordo com a polícia. A motivação do crime ainda é investigada, mas a suspeita é de que pode ter relação com uma dívida milionária. Confira agora a história de um serial killer descoberto em Canoas. Ele admitiu ter matado pelo menos 3 pessoas e enterrado o corpo delas no pátio do lugar em que trabalhava. Ele matava com um martelo e depois queimava os corpos. A reportagem é de Bruna Osterman. Lacir Lopes, de 43 anos, até então não tinha antecedentes criminais. Agora é apontado pela polícia como um assassino em série, responsável por pelo menos 3 homicídios. Eram pessoas do relacionamento dele, do cotidiano dele. Pequenos desentendimentos ocasionavam as mortes. A polícia chegou até o suspeito a partir da denúncia de desaparecimento de um homem que morava e trabalhava com ele neste local. Eles eram caseiros. O corpo foi encontrado enterrado aqui e durante as escavações os investigadores acharam restos mortais das outras 2 pessoas. Nós ainda não temos a definição, a identificação por parte do IGP, mas a equipe de investigação do homicídio já tem 99% de certeza de quem sejam essas pessoas. A investigação apontou que as outras vítimas são uma ex-namorada que teria furtado alguns bens do suspeito e um homem que teria participado do homicídio dessa mulher e tentava extorquir e ameaçar os envolvidos. Todas as pessoas foram assassinadas com requintes de crueldade, espancadas e carbonizadas. A polícia não descarta que existam outros corpos enterrados no local. Lacir confessou os 3 assassinatos e está preso desde o início de dezembro. Quanta crueldade, hein? Um outro assunto, e esse é aqueles que a imprensa bate. Se beber não dirija, né? Se dirigir não beba. Que bebida e direção não combinam, a gente fala aqui a todo momento. No Rio Grande do Sul, 4 em cada 10 pessoas que morreram no trânsito consumiram bebidas alcoólicas. Uma pesquisa revelou ainda que nas madrugadas de domingo, a incidência sobe para 9 em cada 10 casos. No ano passado, quase 40% das pessoas que morreram em acidentes de trânsito tinham ingerido bebida alcoólica, segundo uma pesquisa do Detran no Rio Grande do Sul. Durante a noite, a incidência chegou a quase 50% e ultrapassou 60% nas madrugadas. Aos sábados e domingos, os registros também cresceram. As barreiras são essenciais, agora elas precisam se ajustar ao que nós detectamos. Nós podemos cirurgicamente atacar o problema no dia certo e com ações adequadas.
Na divisão por sexo, o álcool apareceu em mais de 40% das mortes envolvendo homens e quase 22% das mulheres haviam bebido. Entre as vítimas fatais de 45 a 54 anos, a ingestão de bebida foi maior. O jovem já assimilou as campanhas de conscientização muito mais do que a pessoa de meia idade ou mais idade. Isso ficou evidente. A pesquisa revelou ainda que 45,9% dos pedestres mortos em acidentes de trânsito no ano passado tinham consumido álcool. Pedestres, gente. O número também é alto entre os ciclistas, 42,1%. Nos dois casos, mais da metade das mortes aconteceram em rodovias. Olha, eu fico pensando, se não fosse campanhas como Vida Urgente da Fundação Tiago Gonzaga e tantas outras que existem no Rio Grande do Sul e no Brasil, quanto seria esse número? Parabéns a todos os voluntários dessas causas, porque afinal de contas eles ajudaram a diminuir esses números que seguem altíssimos. Mas como disse o diretor-geral do Detran, pelo menos os jovens já assimilaram a lição, que nós, adultos há mais tempo, velhos, jovens há mais tempo, assimilemos também e não misturemos álcool e direção. Vem aí as festas de final de ano, lembre-se dessa pesquisa, não cometa essa bobagem. Falando em festa, dezembro, né, gente? Muitas confraternizações. Para tantas festas, nós gaúchos não abrimos mão das receitas com muita carne. Mas esse ano é bom preparar a parte mais sensível do corpo, o bolso. Além da carne vermelha estar mais cara, agora o preço do peru também ficou mais salgado. O preço salgado da carne está mudando uma tradição gaúcha. Domingo agora é dia de... almoço normal, natural, menos churrasco, pelo menos por enquanto. Agora tem que haver uma certa restrição, né? Tem que ir devagar, não pode ser todos os domingos. Só um domingo especial, assim, um aniversário, um evento. Tá muito caro. Tá muito caro, tem que buscar outras variedades, né, para complementar. Tá chegando Natal, Ano Novo, então deu para sentir bastante o preço. Uma opção é substituir a carne de gado pela de frango e de suíno, mas não pense que a troca vai trazer muita economia. Acho muito salgado, muito caro. Desse jeito não dá. Não levarei. Tá bem mais complicado esse ano, tá... Tem que revisar um pouco o que vai sair na ceia esse ano. Esse ano vai ser meio salgado a ceia. Não tem jeito, está difícil escapar de algum reajuste. A ceia de Natal também deve pesar mais no bolso dos brasileiros. As carnes de aves, como o peru e chester, tradicionais nesta época do ano, também devem ficar mais caras. Os itens e os preços de cada ceia variam conforme a região do país. Aqui no Rio Grande do Sul, a previsão da Associação Gaúcha de Supermercados é de um aumento de 7,5% na comparação com o ano passado. As aves natalinas, nesse ano, você tem de R$ 6,99 ao quilo a cerca de R$ 29,00. Então, tem para todos os tipos, todas as rendas e para todo gosto. Os suínos tradicional corte consumido no final do ano, esses sim terão reajuste em função da peste suína e do aumento das exportações da carne suína, já que são cortes refrigerados, né, e pouca venda congelada. Algumas marcas de aves natalinas dão provinhas para conquistar o cliente. Para quem não abre mão da carne de boi, o jeito é assimilar. Vai ter que ser investido mesmo, né? Para manter a tradição, não tem jeito, vai ter que gastar mais, vai fazer parte do cardápio. Para quem não entendeu a história da peste suína, a grande peste suína nesse momento é na China, né? E com isso eles estão importando mais carne suína, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, o que vai melhorar as nossas exportações. Se você, como eu, ainda não fez as suas compras de Natal, vá para o Total, um shopping que oferece uma grande variedade de serviços, muita moda, lazer e gastronomia, tudo isso em meio a uma arquitetura maravilhosa, cheia de história para contar. Assim é o Shopping Total. São mais de 500 lojas esperando por você. Shopping Total, bom para comprar e ser feliz, muito feliz. Faça como eu, hein? Aproveite os últimos dias, vá lá no Total, porque tem de tudo para você comprar o melhor para o seu presenteado. Obrigado pela sua audiência. Fique com o SBT Brasil. Tchau.